Morning! Sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa quinta-feira. Como vocês estão? Como foi essa semana? Hoje é um episódio, meus irmãos e minhas irmãs, para aqueles que erraram diante do Senhor, para aqueles que estão vivendo um lugar de culpa, um lugar de pecado, um lugar de arrependimento. A palavra de Deus vai estar no Salmo 51. O Salmo 51, ele nasceu do arrependimento do rei Davi. Um dos salmos mais conhecidos de confissão e restauração. Então hoje, se você tem alguma confissão para fazer, algum processo de restauração para iniciar, hoje o Senhor te convida para ajoelhar na sua casa, se colocar numa posição de rendição ao Senhor e a aclamar o nome santo do Senhor e a declarar o Salmo 51 para o Senhor, que é de onde vem o seu socorro. E o trecho central do nosso episódio de hoje vai estar no versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse é um dos versículos que vale a pena a gente deixar na frente do nosso espelho, no closet, no banheiro, no carro, na tela de celular, fazer um quadrinho para deixar no nosso escritório, colar um post-it no nosso computador, deixar visível aos nossos olhos, porque todo tempo, o nosso coração ele precisa estar puro e renovado. Renovado como, Elaine? Renovado em Cristo, para que o nosso Espírito Santo seja reto. Então deixe esse salmo como um salmo para a sua vida, clamando ao Senhor diante de todas as situações. Nesse caso, é uma situação quando o profeta Natan, ele confronta Davi. Isso vai acontecer para quem gosta de ler a Bíblia, para quem Deus conversa através das revelações da Bíblia. Vocês podem ler em 2 Samuel, capítulo 11, e também continuar ali no capítulo 12, porque é onde vocês vão ver todo esse confronto de Natan. Por quê? O que aconteceu ali? Davi não era para estar onde ele estava. Olha a revelação. Você está aonde é para você estar, segundo a direção de Deus, porque era para Davi estar na batalha, era para Davi estar guerreando, mas ele preferiu ficar em casa, tomou uma decisão pela carne. E a partir dessa decisão, viu Batseba tomando banho, e a partir disso, do desejo da carne, do olho que ele viu, dormiu com ela. Ela engravidou. E ainda vem algo pior. Davi tenta encobrir toda essa situação e coloca o seu marido Urias na frente da batalha para morrer, porque Davi sabia que se Urias fosse para a frente da batalha, ele iria morrer. Aí depois disso, Deus envia o profeta. Glória a Deus por isso. Toda vez que Deus envia um profeta, é para mandar um recado. O profeta ele passa, ele visita as famílias, ele visita as vidas, ele deixa o recado no corpo de Cristo, na igreja, dentro da sua casa, para a honra e glória do Senhor. Existe um profeta, uma profeta aqui falando com você hoje nesse chá com Deus. Glória a Deus por isso. Te perguntando, você está onde é para você estar? O que você quer se arrepender hoje? Vá, clame ao Senhor. Faça como Davi fez. Redima-se, humilhe-se, entregue tudo isso que está no seu coração de culpa nas mãos do Senhor. Talvez hoje esse devocional seja uma parábola para você, assim como Natan contou uma parábola para Davi. Talvez eu estou te contando a história de Davi, mas você é o Davi da história, que cometeu um adultério ou que fez algo para prejudicar alguém, colocando esse alguém na frente de uma batalha, expondo essa pessoa, fazendo uma manipulação, uma movimentação de mesas, de negócios,
Para mulheres, atenção, talvez essa parábola é para te levar para um lugar de fofoca, para um lugar onde você sentou e a tua boca fez ali literalmente a mesma coisa que Davi fez, colocando Urias à frente da batalha. Quando você fofocou sobre essa pessoa, você colocou essa pessoa como escudo. Preste atenção, Deus está falando em parábolas para nós, porque quando eu ministro aqui no Chá com Deus, eu também ministro sobre a minha vida. E talvez você também fique indignado, assim como Davi ficou, quando respondeu ao profeta Natã: esse homem merece morrer. E aí Natã diz a famosa frase: tu és esse homem, Davi. Ei, Deus está falando com alguém aqui. Tu és essa mulher que fofocou. Tu és esse homem que causou contenda. Tu és essa mulher que cometeu falácias. Tu és esse homem que colocou a cabeça naquela mesa de negócios, daquele outro homem que era literalmente um inocente, porque Urias era um inocente. Urias foi traído. Sua mulher fica grávida de outro homem. Deus fala em camadas, em profundidade. Mas Deus é tão misericordioso que quando Davi se arrepende profundamente diz: pequei contra o Senhor. Hoje o Senhor te convida a falar assim como Davi falou profundamente. Deus, eu pequei contra ti, Pai. Porque a partir desse arrependimento de Davi, nasceu o Salmo 51, para que eu e você hoje pudéssemos declarar e pedir: Pai, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Assuma que você pecou e clama pela misericórdia de Deus, declarando: Pai, eu quero que o Senhor crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito estável, um espírito firme na rocha, e essa rocha é Deus Pai. Tenha um encontro com Deus Pai hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Não viva somente o evangelho adorando com os lábios, mas viva o evangelho com o coração reto. Ajuste a sua rota, saia do lugar que não é para você estar e vai para o lugar aonde Deus já sinalizou que é para você estar. Receba essa palavra em nome de Jesus, fique com Deus e eu te vejo amanhã, sexta-feira, para finalizarmos essa semana. E lembre-se, se você tiver alguém em pecado, encaminha esse devocional de hoje, porque o Senhor está clamando, chamando. Existe um som do chofar, chamando o povo de Deus para um lugar de arrependimento coletivo. Amo vocês em Cristo Jesus e espero vocês no próximo episódio.